Laroyeixo! Gostaram? A produção mandou bem, fala sério, né? Gente do céu, quinta-feira sagrada, Okearô, vamos que vamos, mais uma resenha de preto no ar. E hoje, malandragem, meninos e meninas, o currículo do nosso convidado, doutor em Direito Processual pela UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ex-assessor do ministro do STF, ele vai dizer de quem foi o ministro, e no TSE, advogado voluntário da Educafro, consultor jurídico do Livres e colunista do jornal O Globo, além de ser procurador do município de Mauá. Meus queridos, minhas queridas, com vocês, Irapuã Santana. Muito bem-vindo, Irapuã. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos que vamos, meu velho. Fala, Marco Antônio, fala pessoal que está nos assistindo. Estou com muita felicidade aqui de poder conversar com vocês hoje. E é isso aí, vamos que vamos aproveitar essa véspera de feriado aí para poder entrar com o pé direito, né, na Sexta-feira Santa. É o seguinte, meus queridos, a Sexta-feira Santa, mas eu não. Já vou avisando. Já vou avisando. Sexta-feira é santa, mas eu não. Eu já chego dando voadora. Tá certo. Irapuã, me diz o seguinte: quem é o CPF Irapuã Santana? Quem é o gurizão Irapuã? Cara, eu basicamente sou um cara que tentou aí durante a vida se esforçar bastante para sair da pobreza e nesse meio do caminho aí eu fui estudando, fui aproveitando as oportunidades que foram aparecendo e quando eu vi, cheguei aqui. Basicamente é isso que eu vejo, né? Eu costumo dizer que eu não tenho muita noção das coisas que eu vou fazendo. Alguém fala, poxa, isso aqui seria uma boa ideia. Então tá, vamos fazer. Aí quando vê, explodiu. Então a ideia é mais ou menos essa. É mais ou menos o seguinte, eu falei pro meu moleque essa semana, o Leonardo, moleque, meu moleque já tá com 16 anos, meu adolescente de 16 anos, o Leonardo, que tá aqui do meu lado, assistindo, beijo. Eu diria o seguinte, que bullying para nós era o recreio, né? O que o pessoal chama de bullying hoje, para nós era recreio. E nós tínhamos que se virar, né, nego? Vamos que vamos, nós tínhamos que fazer uma coisa atrás da outra. Já aproveitando, entrou, curtiu, compartilhou, e aí a gente toca a ficha, entendeu? Por exemplo, professor Neumar, o senhor entrou? Boa noite, meu querido. Compartilha para mais pessoas poderem assistir o Resenha de Preto. Tapuã, já vou perguntando o seguinte: esse seu currículo aqui não é para qualquer um, vamos combinar, certo? Um guri aí, tu me falou que tem 34 anos e já tá com um currículo desse aqui, cara. Tu trabalhou com quem no STF? Com o ministro Fux, que hoje em dia é presidente lá do Supremo, né? E realmente, o currículo, quando alguém lê, assim, para mim, também é um negócio que impacta. Tipo, caraca, eu já fiz isso tudo, né? Mas foi com muito trabalho duro e, graças a Deus, vem dando certo aí todos esses caminhos que eu venho trilhando. E como é que foi isso, cara? Porque assim, ó, para quem tá no direito, o STF é a seleção brasileira, né? Sim. STF, pô, para quem não vira ministro, e aí é virar um Ronaldinho Gaúcho, um fenômeno, tu tá ali na base, trampando ali com os craques, né? Ou em tempos de todo mundo se achar um pouco de advogado, um pouco de médico, um pouco disso, daquilo, formados pelos grupos de WhatsApp ou de grupo de Facebook, como é que é trabalhar dentro daquele lugar sagrado que é o STF? Olha, para mim foi uma das grandes oportunidades da minha vida. Foi um negócio assim muito, um lugar de muito aprendizado. E assim, eu me senti muito abençoado mesmo de estar ali naquele lugar, porque foi como você falou, são os melhores jovens, os jovens com maior potencial que entram lá para virar assessor de ministra, né? Então, tá ali entre o pessoal que é dito como a elite do pensamento político e do direito do país, é um negócio que realmente é absurdo. Então, era uma coisa que eu não tinha pensado anteriormente, nunca tinha imaginado que poderia chegar lá e tudo. Mas conforme as coisas foram acontecendo assim na vida,
quando eu me vi indo para lá, saindo de São Paulo e indo para Brasília, eu só agradeci muito e sabe aquela coisa de que você colocar, dar o sangue mesmo para trabalhar e fazer acontecer, né? Então, aí eu entrava lá umas 9 horas da manhã e saía meia-noite, 11 horas, 1 hora da manhã, até que o ministro veio falar comigo. Ele falou, Irapuã, você está trabalhando muito, não precisa ser desse jeito. Você está matando uma andorinha com uma bala de canhão. Então pode ficar tranquilo, pode relaxar e tal. E a partir daí eu tentei ir dosando as coisas, né? Porque eu entrava lá, eu era o primeiro a entrar e o último a sair. Aí depois eu fui ajeitando e tal. Porque sabe, né? Que a gente que é preto tem que trabalhar 2, 3 vezes mais para ser reconhecido. Então, quando chegou ele falando isso comigo, eu falei, então beleza. Então, agora já dá para começar a fazer o trabalho normalmente, né? E poder ajudar, né, o país dessa forma, né, formando uma jurisprudência, formando as decisões, ajudando o ministro a decidir as coisas. Eu acho que... E era engraçado também que às vezes aconteceu algum barraco, né, que sempre acontece um barraco no Supremo, e aí a gente via na hora acontecendo. E aí depois ia para o Jornal Nacional. Eu já falava com meus amigos, vai passar no Jornal Nacional esse barraco que aconteceu agora e tal, não sei o quê. Primeira Aí, mão, ó, primeira mão, aí saiu um depois todo mundo barraco. falava, caraca, aconteceu mesmo, que não sei o quê. E era muito bacana mesmo, assim, foram 2 lugares que eu trabalhei que, assim, eu vou levar para a vida toda, né, que foram 4 anos lá em Brasília. E eu sou eternamente grato ao ministro Fux por tudo que ele me ensinou e todas as portas que ele acabou abrindo para mim nesse decorrer desse caminho. Uma fofoquinha, como é que ele é? Como é que eu tô pegando a pergunta do professor Neumar aqui. Como é que é o Fux, o cara Fux? Então, rapaz, ele é um cara que dá liberdade com responsabilidade. Assim, o trabalho dele, no trabalho, ele é um cara que ele te deixa muito livre para poder você trabalhar da forma que você achar melhor, contanto que você entregue o resultado que ele deseja. Então, assim, ele é um cara muito exigente, ele quer que a gente faça pesquisas muito profundas sobre determinados temas e tal, e que deixe possibilidade para ele, segurança para ele decidir as coisas. Então, assim, mas ele é um cara super gente boa, ele ensinava para a gente jiu-jitsu, ele nas festas que a gente tinha lá no gabinete, ele que tocava guitarra e cantava, aí a gente cantava com ele também e tal. Isso não chega nem a ser fofoca, porque se jogar no Google isso aparece, assim, todo mundo sabe, e é uma coisa muito legal. Inclusive, Qual foi o período que tu estava lá? fiquei de 2014 até 2018. Então, 2014, Ai, meu Deus, fugiu o nome Joaquim dele, nosso Barbosa. negão. Joaquim Barbosa estava lá. Então, quando eu entrei lá, ele pediu aposentadoria. Aí eu pedi na época para o ministro Fux me apresentar ele. Eu tenho até uma foto com eles dois. Foi muito legal, porque na época ele já sofria muito, né, com a dor nas costas. E aí ele veio todo torto, assim, mancando para falar comigo. E eu fiquei sem palavras, né? Na época eu estava com 2014, eu estava com 27, 28 anos. Então, assim, era um molecote que tinha acabado de chegar em Brasília e estava lá na frente de um ídolo, né? Então, assim, foi bem legal. E até a forma como o ministro Fux conduziu isso foi muito bacana, porque ele foi dando as minhas credenciais na época e tal. E eu sem conseguir falar direito e tudo. Foi bem interessante, assim. Cara, que massa, velho. Porra, assim, ó, Exu é muito legal comigo, porque quando eu conheci o Comigo também. Irapuã. Hã? Comigo também. Ai, ai.
Porque quando eu pego assim, ó, gente, eu vou pescando as pessoas que eu acho muito relevante para trocar ideia no resenha, que tenha algo a contribuir de fato, né? Principalmente para nós aqui, Blumenau, apesar de sermos uma cidade relativamente grande, a gente ainda vive quase que numa colônia aqui, porque tem muita coisa que é muito regional. Então, trazer gente de fora, mesmo que seja online, né? E ainda bem que dá para fazer online e trazer umas histórias dessa. Olha, eu prometi que a resenha ia ser boa, mas já começou num nível que para mim deixar aqui, para deixar a régua alta aqui, eu vou ter que tomar várias aqui, porque senão eu vou fazer bobagem. Aí Meu guri também, perguntou, já tá questão nervoso? Eu dos falei, porra, bastidores, você é tá me craque, velho. comparando com o Bolsonaro, né? Então fica difícil. Porra, aí me quebra, né? Aí, meu Eu Deus, entrego o ao cara já vivo. começa a falar bobagem. Vanderlei Vitorino dizendo que é muito bom ouvir o Irapuã, tá mandando um abraço para ti. Um abraço, Cadê Vanderlei. aqui? Como foi trabalhar com o ministro com dreads? Tu tinha dread? Tinha dread, mas eu só tive dread depois que eu saí do Supremo. Eu comecei a deixar o cabelo crescer quando eu casei. E aí, que a minha ex-esposa, ela tinha falado, deixa o cabelo crescer e tal. Aí eu fui gostando, aí eu comecei a deixar fazer trança raiz e aquela coisa toda e tal. E aí eu fiquei, depois que eu saí do Supremo, aí eu botei dread depois de um ano, mais ou menos. Foi. Aí em 2019 eu botei dread e em 2020, quando a minha filha nasceu, a preta velha da minha mãe virou lá em casa para dar a bênção, né, dela para minha filha recém-nascida e tudo. Aí ela falou: olha, tá muito legal, a gente gosta da sua homenagem, mas vamos cortar? E aí ela explicou que assim ainda tem muito problema de racismo com quem usa dread, né, e tal, e que estava para acontecer muita coisa boa ainda no meu caminho, que ela não queria que as pessoas se desfizessem de mim por conta do meu dread, né, por conta disso. E aí, como o santo fala eu já estou perguntando, fala, pula, eu pergunto quantos metros, né? Então, fala eu já estou correndo na frente. Então, na semana mesmo, eu cortei o cabelo. E aí, eu até brinquei, botei aquela música do Mulheres Apaixonadas, que a Camila cortou o cabelo, né? E aí, postei no Instagram. Mas aí, eu tive dread durante um ano e pouquinho. E tive que cortar, infelizmente. Cara, e é muito louco, porque assim, né, agora no meio da pandemia aí e tal, né, eu cismei que eu queria ter trança, eu quero botar trança, vou botar trança. Mas assim, ó, a paciência para deixar o cabelo crescer e convencer o eleitorado que eu ia botar trança, eu vou te dizer que, olha, não deu certo. Não consegui, caiu por terra. Eu falei, não, eu realmente tenho que deixar a cara de careca mesmo, vamos que vamos, e vamos lá. Maila, minha linda, Colofé, minha irmãzinha querida, beijo. E aí, o seguinte, meu velho, dentro aqui do currículo, né? Tu coloca aqui, advogado voluntário do Educafro e consultor jurídico do Livres. O que é o Livres? Então, o Livres é uma associação que trabalha para difundir o liberalismo dentro do país. E aí, geralmente, quando eu falo isso, a pessoa se espanta e eu falo, calma, não é liberalismo de liberal na economia e conservador nos costumes. É pelo contrário. Né? Na verdade, é um movimento que se diz liberal por inteiro exatamente porque ele também é progressista nos costumes. Né? A gente tem aí uma coisa que eles dizem muito, que é a gente tem amor à liberdade alheia. Então, isso traz toda uma questão sobre desenvolvimento da personalidade, das potencialidades das pessoas e frente à opressão que muitas vezes é feita pelo próprio Estado, né? Então, a gente tem
uma setorial que é antirracista, tem uma setorial LGBTQIA+, né, que estudam as questões dessas minorias e fazem propostas de políticas públicas. Então, assim, é um movimento que eu acho que é bem bacana, que eu tenho uma identificação, e depois eu tive a felicidade de, no meu aniversário, ser contratado por eles como advogado deles. Então, agora a gente está até com uma ação que está bem bacana, Marco, que a gente está trabalhando no Supremo contra a Lei de Segurança Nacional. Então, é uma das questões aí que a gente tem visto, né, o uso político da Lei de Segurança Nacional, aí, prendendo as pessoas que são contrárias ao governo, e por conta do que estão falando no Twitter. E aí a gente está trabalhando também nesse caso e tal. E, assim, temos processos contra o Bolsonaro que estão rolando. Aquele das provas da fraude das eleições de 2018, a gente entrou com uma ação também contra ele para pedir, falar assim, tem provas? Então mostra. Né? Temos também uma ação contra aquele cala-boca do reitor de Pelotas, né, da CGU. Enfim, a gente tem trabalhado bastante aí para ter no Brasil mais igualdade de oportunidade, né, que eu acho que é isso que é necessário. E trazer um pouco também da popularização do liberalismo, que às vezes a pessoa é liberal e nem sabe, né, porque fica com esse espantalho brasileiro que fala, não, o governo Bolsonaro é o governo liberal, o Paulo Guedes é liberal. E quando, na verdade, não tem nada disso, né? Mas é um debate que eu acho que é bem bacana. Em off ali, antes da gente entrar no ar, tu chegou a dizer, né, que alguns, por exemplo, né, o Livres, ele é um guarda-chuva que agrega vários políticos de vários partidos. É isso? Sim, sim. E aí tu tá me Tem dizendo, por gente exemplo... do PSDB, tem gente do Cidadania, tem gente do PSB, se eu não me engano, tem gente do Novo e não lembro mais. Mas, assim, desde centro-esquerda até centro-direita, geralmente. Mas aí eu vou dar uma catucada que eu te falei que eu gosto de fazer isso com os convidados. Como é que fica essa discussão da questão do liberalismo, dessa coisa do Novo, por exemplo, né? Eu participei de 2 reuniões aqui em Blumenau do Novo, né? Me convidaram, não, tu tem que ir, tu vai entender o que é isso, que é aquilo, não sei o quê. Os caras 10 minutos de reunião, os caras começam. Somos contra as cotas, porque o negro isso, o negro aquilo, e não sei o que, não sei o que. Eu levantei e falei, ó, abraço, fui. Claro. Né? Como é que é isso? Porque como é que se discute? Porque, assim, é fato. Nós precisamos. Eu costumo discutir feio, inclusive, com alguns setores do movimento negro, dizendo o seguinte, cara, discutir o identitarismo é importante até a página 2. Porque a partir da página 2, tu precisa discutir emprego, tu precisa discutir educação, tu precisa discutir saúde, principalmente agora, em tempos de pandemia, por exemplo. Depois eu vou entrar nos artigos que tu escreve para o Globo. Como é que bate isso, por exemplo, na cabeça da galera do Novo? Como é que é isso? Já cansaram minha carteirinha de liberal umas 10 vezes porque eu defendo cotas. Acontece, assim, eu acho que existe uma coisa que eu acho que é bacana, que é o movimento ter diversidade com respeito, né, às pessoas. E aí tem gente que entende que cota é legítimo, tem gente que entende que cota não é legítimo e todo mundo consegue conviver minimamente bem com relação a isso. Eu, particularmente, vejo que o Novo ele tem um problema, ele tem vários problemas, mas assim, um dos maiores problemas que tem o Novo é que ele tem uma ala que é extremamente bolsonarista e uma ala que é liberal de fato. Então, assim, só que essa ala que é bolsonarista é a ala que mais tem visibilidade porque é a ala que está na Câmara Federal. Inclusive, né, chegou a ter uma coisa que eu acho que é absurda, que é o Diretório Nacional do Novo falar que é
que o Partido Novo é oposição ao governo Bolsonaro, e a Câmara, os deputados da Câmara Federal falaram: não, não somos oposição, somos independentes. Putz, né? Para bom entendedor, um pingo é letra. Né? Então, assim, ele tem que se resolver ali. Existe essa queda de braço dentro do Novo, né? Que tem essa questão. Mas tem uma galera que é muito bacana. Por exemplo, a Cris Monteiro, que é vereadora do Novo em São Paulo, ela montou uma equipe só de brancos. E aí eu olhei e falei assim: poxa, Cris, eu vi que tem muitas mulheres na sua equipe, né, igualdade de gênero, mas eu não vi nenhum negro. Aí ela: caraca, eu repeti um viés racista. O que ela fez logo depois? Vou abrir uma vaga exclusiva para negros. E aí ela foi atacada por gente do próprio partido. E eu falei com ela, olha, se precisar de alguma ajuda, de algum auxílio, de alguma defesa técnica, pode contar comigo. Né? E ela foi até o fim e contratou uma pessoa negra para a equipe dela. Né? Então, existem quadros e quadros, né? Dentro do Partido Novo. No geral, eles têm isso, né? Eles são mais conservadores, de fato, por isso que eu coloco eles como centro-direita ou direita, dependendo de como for. Mas tem bons quadros, tem quadros técnicos e tal, que a gente não pode não concordar com tudo, mas tem gente que é democrática e tem gente que é bolsonarista. Né? Então, dentro da democracia, dá para debater. Com bolsonarista. Aí é o PSL, é o Novo, é o PSL de sapatênis, é um negócio assim que o pessoal sacaneia. Tem uma galera que é assim, que está lá, que tem esse desafio do Novo. Né? Não tem jeito. Uhum. E aí o seguinte, só antes, Mayla, eu ainda não me conformo. Mayla, eu costumo dizer o seguinte: o Bolsonaro já cometeu, ele já tem 60 e tantos, vai bater 70 pedidos de impeachment para o Bolsonaro. Desses 70 pedidos de impeachment, o Bolsonaro cometeu pelo menos aí uns 23, 24 crimes que já deveriam ter derrubado ele da presidência da República. Dentro desses 24 crimes que ele cometeu, uns 8 ou 10 crime comum, né? Porém, contudo, entretanto, com o que a gente tem hoje no Congresso e com a estrutura política que está estruturada ali, o Bolsonaro vai cair pelo voto. Ele vai cair pelo voto. Ponto. Político ruim, eu tenho isso para mim, que remédio para político ruim é voto. Derrubou pelo voto. E aí eu já engato. Depois, Sharon, Colofé, minha irmã, e aí elas ficam aqui, a Dofonitinha Mayla, a Fomotinha Sharon, suas fofas. Colofé para as duas, para não ter briga. Pessoal, entrou, compartilha. Vocês estão vendo aqui do meu lado aqui, ó, eu vou botar o nome todo mundo debaixo dele aqui, para quem não compartilhar. Já estou avisando. Se não compartilhar, ó, tá ali, ó, ele tá assistindo do meu ladinho. Se não compartilhar, eu vou botar o nome ali, hein? Já tô avisando, ele fica ali de prova. Como é que tu enxerga esse novo cenário que eu vi tu falando esses tempos atrás? Eu vou misturando tudo, tá? Como é que tu enxerga esse novo cenário dentro do Livres, né? A partir do Livres, da visão do Livres, com o Lula ganhando os direitos políticos dele? Como é que tu vê esse novo cenário que se embolou aí? Cara, uma bagunça completa. Mas eu acho que a gente teve aí uma questão que eu acho que é importante, né, da Lava Jato ter sido reconhecido ter ultrapassado os limites, né, dentro do devido processo legal. Mas, de qualquer forma, dentro do Livres, nós ali ficamos pensando em qual seria uma terceira via, né? Uma terceira via que seja minimamente razoável, porque
entendemos que tanto Lula quanto Bolsonaro acabam sendo populistas, né? Um de esquerda, o outro da extrema direita. E a partir daí, justiça seja feita por um lado, entendemos que existe ali uma questão formal, mas que não apaga o que aconteceu de fato junto da Odebrecht, da Petrobras e do Mensalão. Então, eu diria o seguinte, Irapuã, acho que uma das maiores injustiças nessa história com o Lula é ele realmente não ter tido um julgamento, né? Até para dizer, não, ele é inocente, não, ele é culpado, né? Eu acho que o Moro vai morrer no purgatório por conta dessa falha, inclusive de caráter, né? Porque fica essa mácula na história, fica essa mácula de que político nunca é culpado. Ou eu acho que precisamos. Não estou entrando no mérito, e eu sei que boa parte da galera que nos assiste ama o Lula de paixão. Nos bastidores, conversando com o Fernando, eu comparei Lula e Obama, e para mim os dois estão no mesmo patamar, assim, sabe, de figuras muito importantes para a história, mundial, inclusive, mundial. Mas você não acha que fica essa mácula de que, porra, não foi feito justiça porque reconheceu-se que o julgamento do Lula foi uma farsa, mas por outro lado fica essa nuvem pairando, é culpado ou é inocente, porque não saiu sentença, né? Sim, sim, foi anulado tudo e provavelmente os crimes vão acabar prescrevendo, né? Então, mais uma vez, o Brasil vai acabar sendo o país da impunidade. Então, é um problema muito sério, mas é um problema da justiça, né? É um problema que o Supremo tem que enfrentar, é um problema que a Justiça Federal vai ter que enfrentar, que é dar uma resposta efetiva para a sociedade, o que não vem acontecendo. E aí, eu acho que entra uma outra questão também, que é a desigualdade de acesso à justiça. Eu estava até falando sobre isso ontem, né? Se você tem dinheiro, você interpõe recurso, impetra um HC e você não vai para uma decisão final nunca, né? Agora, se você é preto e pobre, tu tá na cadeia direto e muitas vezes fica mais tempo na cadeia do que teria ficado se tivesse sido julgado. Então, eu acho que isso expõe muito esse tipo de desigualdade de acesso. E aí, já entrando nessa linha, eu prometi muito para o pessoal que nós discutiríamos política, e eu adorei essa coisa do Livres, e a gente vai voltar nele ainda. Mas, assim, na sua última coluna do jornal O Globo, você fez uma coluna escrevendo, afinal, o que é racismo? Né? Maravilhoso. Assim, ó, li, compartilhei, algumas pessoas replicaram, um troço assim muito legal. E aí, para essa galera que está nos assistindo, para muita gente que vai assistir depois, afinal, o que é racismo, doutor Irapuã? Então, Marco, eu tentei reduzir bem e simplificar a ideia, né, para a gente conseguir identificar na prática o que é esse racismo. E aí eu puxei um pouco da ideia da história, né, que é você, na verdade, desvincular o caráter humano daquela pessoa negra, né, especificamente falando de pessoas negras. Então, eu acho que é o ato de subhumanizar ou descaracterizar uma pessoa por conta da sua cor ou etnia, trazendo ali uma discriminação. E, a partir daí, a gente consegue ter duas versões dela, né? Uma do ponto de vista individual, em que uma pessoa comete esse crime de racismo que está previsto lá na Lei 7.716 de 89, ou o crime de injúria racial também, que está no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Mas a gente também tem esse racismo que é do ponto de vista coletivo, que ele pode ser perpetrado pelas pessoas em geral dentro de uma certa de uma instituição ou de uma sociedade em geral.
né? Então, tratar uma pessoa de maneira diferente, impedindo que ela tenha os mesmos acessos, no final das contas, você está sendo racista. E aí eu te pergunto, dentro ali do STF, por óbvio, o ministro Fux não entra nessa linha e creio eu que nem dentro do próprio gabinete a gente teve esse tipo de problema. Mas como é que foi esse negão aí, do seu tamanho, eu tô ligado que tu é grande, como é que é ter uma figura como você, mesmo tendo Joaquim Barbosa como ministro, né? Como é que era circular essa figura preta no meio daquele monte de branco? Isso aí são coisas que ficam para a minha história, né? Eu já fui confundido com segurança, com motorista de ministro, né? Lá no Supremo tem elevadores que são privativos de assessores e de ministros. E aí teve um dia que eu entrei, aí a moça chegou e falou: não, aqui só pode assessor e ministro. Aí eu falei: não, eu sou assessor e tal. Me expulsa, ela, nossa, desculpa e tal, não sei o quê. E aí foi. Aí outras vezes. Nossa, desculpa, dá vontade de voar uma voadora no peito, assim, ó. Não, não desculpa, não, toma. Então, eu não chego a ficar revoltado porque eu era o único assessor negro no Supremo. Então a pessoa não tem como adivinhar, né? Levando em consideração que existem, se eu não me engano, na época eram 14 assessores por ministro. Então são 11 ministros. 14 por ministro? Então, não, foi 14 depois, isso. Mas no começo eram 9. Mas, enfim, eu era o único dentro de mais de 100. Né? Então, eu acho que era complicado. A gente tinha uma coisa também que depois eu acabei entendendo muito, que era essa coisa da solidão, né, dentro desse espaço de poder, que também é muito complicado de você não verificar um par, né? Não verificar um grupo que seja parecido com você, enfim. Mas, tirando isso, eu acabei tendo depois uma outra leitura disso, porque eu acabei sendo espelho para muita gente, né? E mostrando, olha, eu entrei pelas cotas e hoje eu estou aqui no Supremo. Então, é possível todo mundo chegar também, mesmo vindo das cotas, que as pessoas falam que seria uma confissão de incapacidade e tal, e eu estava ali mostrando que era o contrário. Era dar uma oportunidade para a pessoa aproveitar e conseguir galgar onde queria ir, né? E aí, só dando um espaço para essa audiência qualificadíssima que eu tenho aqui, senão eles não voltam mais, então eu vou dar atenção para eles. Já me mandaram, a produção, não, alguém me mandou inbox aqui, lê o meu comentário, tá bom? Eu vou ler, ô chato, calma, o homem tá falando, aqui, o homem tá falando, vou ver aqui, ó, Irapuã, não foi o Vanderlei, tá? Irapuã, não sou lulista e nem petista, mas a Lava Jato foi uma grande organização criminosa contra o Lula e contra a democracia brasileira. Eu até vou falar disso daqui a pouco, tá, Vanderlei? Porque o Lula deu uma entrevista hoje pro Reinaldo Azevedo que, para quem gosta ou para quem não gosta, tirando a questão do fígado, foi uma excelente entrevista, inclusive. Ele é extremamente habilidoso, né? Eu acho que os dois, e aí bateu em mim quando o Lula disse para o Reinaldo Azevedo a seguinte frase: é possível duas formas antagônicas de pensar conversarem e convergirem em algo, sabe? Então, assim, foi muito bacana, porque Reinaldo Azevedo, o cara que inventou a palavra petralha, né? E tem toda aquela discussão fervorosa do quanto ele era contra o PT, e hoje, e um dos principais críticos do Moro, dizendo o seguinte, inclusive, né? O Lula foi condenado sem provas, e entrando nessa pira. Então, assim,
Eu achei muito boa. Quem puder assiste. Está no YouTube já. O Wallace Fernandes diz assim: parabéns pelo espaço de debate e pensamentos em nossa cidade mais democrática. Sou carioca e nunca imaginei isso morando há mais de 20 anos em Blumenau. Ventos novos sopram pelas vielas e guetos de pés descalços. Parabéns, rapazes. Wallace, apareça mais. O Resenha de Preto está no ar toda quinta-feira. E olha, com o Irapuã, me veio um outro problema. Eu vou ter que de novo subir a régua. Porque o homem é bom. O homem tá falando bem. Ele vai, ó, sobe a minha régua. Eu vou ter que botar um barril de chopp aqui do lado para poder acompanhar os convidados que eu vou ter que arrumar. A próxima live que eu esteja aí perto para beber com você, né? Oxalá seremos todos vacinados. O ministro da Saúde, que está indo lá, eu não sei como é que ainda é ministro, com uma semana, já falou tudo que o Bolsonaro falou para não falar, ele está falando. Eu só quero vacina, querido. Fala o que você quiser, eu só quero vacina. Meus pais se vacinaram essa semana. Pois é, eu vi, cara. Que massa, que massa. O Osni Silva, meu lindo aí de São Paulo, ele coloca: Moro tinha suas ambições, foi fiel a elas e foi má fé mesmo. Ok. Marco histórico: preconceito existiu até 13 de maio de 1888. Racismo passa a existir oficialmente na prática a partir do dia 14 de maio de 88. Eu diria mais, tá, Vanderlei? O que a gente conhece como questões, como a questão racial, é um produto moderno de um capitalismo, certo? É a estrutura do capitalismo nu e cru, quando você começa em 1500 e tanto, a questão de trazer corpos e monetizar esses corpos a partir da onde eles vêm. Então, assim, a questão do capitalismo vem junto com a questão do racismo, porque aí as pessoas, os escravos, eles têm cor. Antes desse racismo moderno não tinha cor, qualquer um podia ser escravo, mas a partir de 1500 e tanto, 1540 e pouco, que quando começa a chegar esses escravos aqui no Brasil e espalhados pelo mundo todo, mas vamos falar do Brasil, eu acho que a palavra racismo, ok, a gente pode dizer que começa a se discutir um pouco depois, com mais ênfase em 888, mas antes já tinha. Antes já se tinha essa discussão, antes já se acontecia, né? Então, é algo que a gente também pode depois discutir. Irapuã, e aí entrando nessa pegada, meu velho, eu vi uma entrevista da Djamila se colocando como uma mulher liberal, né? Essa discussão de que, pô, eu sou uma negra rica e quero discutir o racismo mesmo assim. E aí eu jogo para ti a pergunta: como é que é ser um liberal preto, né? Tendo em vista que a questão do liberalismo, como é colocado hoje e totalmente errado, né? Como é que é ser um preto liberal? Solitário. Na verdade, existe aí um problema que é esse, né, que você falou do liberalismo ser posto de uma maneira equivocada, e as pessoas não digerem bem o fato de eu ser negro e ser liberal. Assim, as pessoas entendem que tem que ser de esquerda, socialista, votar no Ciro, ou no PT, ou no PSOL, de qualquer jeito e tal. E eu falo o contrário, eu falo o seguinte, eu falo, cara, a gente tem mais de 100 milhões de pessoas negras no Brasil. É matematicamente impossível todo mundo ser só de esquerda. A gente tem que ter liberdade para pensar do jeito que a gente quer e ser do jeito que a gente quer. A gente batalhou pra caramba para isso, né? O Luiz Gama, ele falou uma vez, né, que a pessoa precisa ter liberdade, inclusive para errar, inclusive para ser mal sucedido, mas ela tem que ter a liberdade dela.
Então, é o tipo de coisa que eu acho que, na verdade, acaba atrapalhando muito o debate quando a pessoa fala assim, eu não entendo como você é liberal, eu não entendo porque você não é de esquerda. Enfim, eu acho que isso acaba atrapalhando muito e vai de encontro àquilo que a gente realmente prega, né? Que é a gente ser dono da gente mesmo, né? Mas aí, de novo, eu vou reforçar isso e te colocando ainda mais contra a parede. Por exemplo, né, dentro desse ambiente, por exemplo, da Educafro, né, que é uma universidade em São Paulo, voltada principalmente para o público negro, ali dentro um terreno muito fértil para essa questão, principalmente petista, né? Sim, Tu é preto, tu falou de racismo, tu é petista. sim. Tem isso. Pum. E, de novo, como é que é você encarar essa estudantada preta dentro da Educafro, mostrando Porque, assim, para mim, Marco Antônio, eu sempre achei, e confesso aqui, vai ser ao vivo aqui agora, dizendo que eu sempre tive esse pensamento pensando. Esse pensamento pensando é ótimo. Esse pensamento de que eu tinha esse pé no liberalismo, né? Claro, depois dos 40, eu costumo falar, um cara das antigas falava para mim, o cara que passa dos 40 anos e se diz comunista, das duas, uma, ou ele é louco ou ele é rico, né? Tem essa loucura aí. Mas aí eu começo a me aprofundar um pouco mais nas questões políticas partidárias, não só de esquerda, mas abrindo esse leque, né? E enxergo que existem outras formas de se fazer política, olhando para a questão do liberalismo puro, né? Olhando a liberdade do ser, de poder fazer o que ele quiser, né? Inclusive dando liberdade a ele de não discutir racismo. Um preto não discutir racismo. É um direito que ele tem de Uhum. sobrevivência, de sobrevivência, né? E aí, como é que tu coloca isso para essa molecada? Então, eu tenho, como eu falo sempre, eu já falei aqui nessa live mais 10 vezes, eu sou uma pessoa muito abençoada. E o Frei Davi, que é o diretor executivo da Educafro, ele me deixa muito livre para falar o que eu penso, assim. E ele compra as brigas que acontecem às vezes por causa disso. Mas o que ele diz é a Educafro, apesar de ter uma pegada de esquerda, ela é suprapartidária. E o que a gente quer são pretos no poder, não importa de onde eles sejam. O que a gente quer é empoderar pessoas negras. E eu também tenho a sorte de estar no Livres, que é outro movimento suprapartidário. Né? Então, eu falei com o Frei Davi na época, por exemplo, do impeachment da Dilma. Vou dar até um passo atrás. A primeira vez que eu fui na Educafro foi para dar minha primeira palestra. E aí o Frei Davi estava revoltado com a nomeação do Fachin no lugar do Joaquim Barbosa. Porque, foram anos e anos para tentar chegar até ter um negro dentro do Supremo, né? Um preto retinto. Aí vai, tira e coloca o Fachin. Ele estava revoltado. E ele xingou a Dilma. Foi um negócio assim que eu fiquei... Caraca, ele não é de esquerda, agora ele tá xingando a Dilma. Pô, sensacional. Tipo, eu não lembro quem foi que falou isso, mas antes de ser de esquerda e de direita, eu sou negro. Né? Então, eu acho que isso é mais importante. É uma coisa que eu falo já há um tempo. A questão racial, ela é suprapartidária. Não importa se você é de esquerda, de direita ou de centro, a polícia não vê se você tem carteirinha de qual partido antes de te prender, né? Os indicadores socioeconômicos não perguntam se você é Lula livre ou Bolsonaro, né? Então, assim, antes de tudo, antes da gente nascer, a gente já está vendo. A tua mãe é preta?
vou dar menos analgésico para ela na hora de tu nascer, porque ela é mais resistente à dor. E a partir daí você já está nascendo dentro de uma violência obstetrícia, né? Nesse mundo que enxerga primeiro a cor. Então, eu acho que é bacana isso. E tem um outro ponto que também acaba vindo a meu favor, porque as loucuras que o Frei Davi tem de chegar, pô, vamos processar não sei quem. Eu vou lá e falo, Frei, eu acho que tem jeito isso aí sim, vamos processar. Pô, eu acho que tem como fazer não sei o quê. Faz sentido, vamos fazer. Então, assim, eu tenho um trabalho já dentro do Educafro que traz retorno, né? Então, a pessoa vai falar assim, ele é de centro, vai torcer o nariz porque eu sou de centro, ou centro-esquerda, como eu me identifico, mas, pô, tô todo dia lá no Educafro dando curso, tô fazendo, processando, tô representando a Educafro nas grandes cortes. Então, assim, eu entrego o trabalho. Eu acho que vale mais a pena você entregar o trabalho em prol da questão racial do que se você é de direita, de esquerda, de centro, enfim. Então, o que eu geralmente coloco eu tenho sorte de ter o Frei Davi do meu lado, mas eu também trabalho bastante para o pessoal deixar isso de segundo plano. Cara, e a tua colocação nesse sentido aí de dizer, cara, foda-se se eu sou de direita ou de esquerda, eu sou preto, né? É muito, muito louco, assim. É isso. É isso que a galera, às vezes, não consegue entender ou prefere não entender. E aí se pega na porrada sem entender o que está acontecendo. Não sei em quem eu estou batendo, mas eu vou bater, né? Uma pergunta pessoal. Tu é da Macumba? Sou. Minha Tu mãe é da que cuida de Macumba. mim. Sou da Macumba, E minha mãe aí, cuida de mim. e aí, sendo da Macumba, como é que a galera do Livres olha para ti? Porque tem isso também. Olha, nunca passei por um racismo religioso dentro do Livres, não. Inclusive, eu já, antes de entrar no Livres até, eu já defendia essa parte, né, da liberdade religiosa e da luta contra o racismo religioso, e nunca foi um problema. E aí, até outro dia mesmo, eu até divulguei nas redes que a minha mãe... Eu vou aproveitar aqui para fazer o jabá. Aqui a minha mãe joga cartas, né? E ela tem mais de 30 anos de santo. E algumas pessoas foram procurar saber um pouco mais dela e tudo, procurar para ela jogar. Como é que é o nome E é dela? isso, assim, Mirna. Dona Mirna, um beijo. Benção, Dona Mirna. Mãe, tô te mandando um beijo. Tá. O Vanderlei Vitorino, eu ganhei um parçabão aqui nas discussões. O Vanderlei Vitorino ele coloca: não sou nem louco nem rico, tô lascado. Pode ser. Ele coloca que é um direito de um preto não discutir e nem ser um ativista. Porém, ele não pode fugir à sua negritude. E aí ele coloca: preto no poder a qualquer custo. Olha o presidente da Fundação Palmares. E aí? Olha, depende do que ele está querendo dizer, mas eu acho Mas, que é importante ter alguém lá no poder, mas a Fundação Palmares sempre foi composta por pessoas negras, né? Então, assim, não é um novo passo. Eu acho que seria diferente, por exemplo, e que foi diferente, quando da nomeação do ministro da Educação, né? Eu esqueci o nome dele agora, eu que também, eu pegaram também. um problema dentro do currículo dele e acabaram com a vida dele por conta disso, sendo que todos os ministros do Bolsonaro mentem no currículo e estão aí, né? Então, foi até uma coisa que eu conversei na época com o Frei Davi. Eu falei, Frei,
não aconteceria isso se ele fosse branco. Ele não seria tão escrachado e ele seria mantido no cargo, né? Então, eu acho que é importante, o mais importante é a gente entender que pretos também podem errar, né? Não é porque é preto que... O problema exigem muito mais das pessoas negras do que das pessoas brancas. E a partir daí, isso nós mesmos enquanto comunidade negra, né? Então, assim, pô, Eu cara da Fundação senti Palmares... muito isso, não sei se é da sua época, mas, por exemplo, né, o Pita foi um primeiro exemplo do preto político ser execrado, ser assassinado por ter sido um filhote do Maluf à época, né? E, cara, ele foi assim, ó. Para mim, ele morreu de câncer do jeito que ele morreu, por conta do ataque, inclusive é, 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 da questão de negritude, por conta dos ataques do pessoal de negritude que mandou para ele. Então, assim, é muito louco isso, né? E aí, o Carlos Decotelli, Carlos Isso, Decotelli, produção mandou isso aqui, mesmo. Carlos Decotelli. Ele também, cara, e a esquerda, isso mesmo e tal. Eu falei, ô, rapaziada, calma, olha o que vocês estão fazendo, né? E aí entra uma outra discussão com relação ao presidente da Fundação Palmares. Que preto que o Bolsonaro ia arrumar para botar lá? Não tinha. Não tinha como ele colocar um branco como presidente da Fundação Palmares. E levando em consideração que ele carrega o Carlos Negão lá, o Negão Hélio, o Hélio Negão, Hélio Negão. para cima e para baixo, Hélio como Bolsonaro. Hélio Bolsonaro Negão, Hélio Bolsonaro, não poderia ser diferente. É claro que, assim, olhar para a Fundação Palmares e olhar para aquilo é terrível, terrível. Estamos chegando ao final, infelizmente. Porém, contudo, Nossa, entretanto, passou rápido. hã? Passou rápido. Mais rápido que gira de Exu, meu querido. Isso aqui, ó, é só pumpar e pum, acabou. Depois de 6 horas. Eu sempre pergunto, e eu tenho perguntado muito para as pessoas que participam do resenha, eu sempre pergunto, qual é a tua visão para o futuro? Cara, eu sou otimista. Eu sou uma pessoa que é otimista, assim, pelo menos eu procuro ser. E eu acho que a gente tem muito que caminhar ainda, mas a gente já caminhou bastante, assim. E eu falo isso para a questão racial, questão política, né? Muita gente fala, cara, putz, a gente está com o Bolsonaro, que porcaria e tal. Mas a gente está aprendendo a lidar com a democracia tem pouco mais de 30 anos. Né? É o tipo de coisa que a gente está começando a entender de política. Agora que a gente está ganhando voz na internet, né, para falar das coisas. Então, é muito complicado isso, né? A gente vai aprender errando realmente. Então, eu acho que mesmo o Bolsonaro acaba fazendo parte desse processo de aprendizado. E a gente está com uma oportunidade grande de unir a comunidade negra frente a esse inimigo comum que é o Bolsonaro. E, por incrível que pareça, às vezes acaba não rolando, mas tivemos alguns episódios em que a comunidade negra inteira se uniu para poder lutar contra uma coisa. Por exemplo, quando teve a extinção das cotas dentro da pós-graduação. Foi todo mundo, foram mais 5, 6 ações direto contra esse negócio. Isso eu acho que foi mais emblemático, né? E agora a gente está chegando aí, apesar da pandemia, né? Está chegando já no limite da questão das cotas raciais. Vai ser um outro passo também que eu acho que vai ser mais difícil ainda. E às vezes a gente até pensa assim, cara,
vou pensar numa tese para poder judicializar isso, porque esse Congresso, além de ser conservador, ele é banana, né? Então é uma coisa que é complicada. Mas é uma oportunidade boa que a gente está tendo, né? Eu acho que nunca teve tanta informação a nosso favor e nunca olharam tanto para o nosso problema quanto hoje em dia. Então, a minha visão futura é que as coisas vão melhorando, ainda que não seja na velocidade que a gente quer, mas a gente está caminhando. E é muito doido isso, né? E é bom ter isso, ter essa mensagem que tu coloca, porque me faz pensar o seguinte, de novo pegando um pouco no seu pé, mas já me colocando à disposição, não, afirmando que eu vou pegar no seu pé para mais informações sobre o Livres. Se a gente pensar que 80% desse movimento liberal, né, se tocou que fez cagada, que fez uma cagada muito monstra, despejando os votos no Bolsonaro em 18, 22 eles não vão cometer esse erro, sabe? Então, assim, diga. Uma defesa do Livres é que ninguém votou no Bolsonaro. Porque uma coisa que aconteceu e que me levou até a admirá-los foi que eles estavam fazendo um movimento de renovação do PSL na época, e aí, por conta de uma rasteira política do pai no filho, o Bolsonaro entrou. E aí o Bolsonaro entrou, o pessoal do Livre saiu pela outra porta. E aí criaram esse movimento suprapartidário, né? Então eu acho que esse movimento foi bem legal, assim, deles falarem, cara, Bolsonaro não combina com um país livre. Ele é autoritário. Então nós não vamos compactuar com esse tipo de coisa, assim. E foi uma coisa que eu achei bem legal da parte deles. Viva o Livres! Já gostei dos caras de graça. Já tô gostando de graça. Deixa eu ver aqui. A minha audiência mandou um negócio aqui. Desde Barbosa. Foi rápido, papo bom. Gira de Exu rápida. 1º de abril. Mamãe é que de Gláucia, minha linda, Colofé, minha mãe, que saudade de tomar uns shots contigo. Vanderlei, mais uma vez, obrigado pela resenha de hoje, um grande e forte abraço ao Irapuã, abraço, meu querido, dê um abraço no Frei Davi, saudades dele, o Vanderlei te conhece muito. Opa, Vanderlei, obrigado aí pelo carinho. Pode deixar que eu vou mandar um abraço pro Frei, sim. Neomar colocando que foi muito legal a resenha de preto. Parabéns ao Informe, ao Alexandre e aos doutores Marco e Irapuã e também à audiência. Eu vou fazer um pequeno adendo. O único doutor nessa tela é o Irapuã. Eu nem mestrado fiz ainda. Não, mas tem um decreto imperial. Pois é, só que eu até peguei pesado na reunião do NEAB, o Núcleo de Estudos Afro aqui da FURB, o nosso coordenador Sandro, um beijo, Sandro. Ele falou, não, você é o nosso único doutor aqui na diretoria do NEAB, na reunião do NEAB, então eu vou te chamar de doutor. Falei, pois é um decreto imperial. Se for um decreto imperial, na época eu era escravo. Então o raciocínio fica meio pesado. Aí ele, pô, mas aí você pegou pesado comigo. Eu falei, então, não é para me chamar de doutor, porque senão tu vai me chamar de escravo. Você podia ter sido liberto, né? Um alforriado. Daniela Miranda, parabéns e obrigada por tamanho conhecimento dos colegas. Eu que agradeço, Daniela. Seja muito bem-vinda. Volte sempre às quintas-feiras. Irapuã, quero te agradecer muito. Eu estava muito nervoso. O Vanderlei já coloca viva a democracia fora Bolsonaro. Boa. Isso foi o Vanderlei, tá, audiência? Não foi o Informe, não, tá? Fora Bolsonaro. Só para dizer, só para não deixar escapar.
Vanderlei, Vanderlei. Vanderlei, sai da minha cabeça, Vanderlei. Irapuã, cara, brigadão mesmo, de coração. Sei do tamanho da tua intelectualidade. Sinceramente, acho que dentre os pensadores negros que nós temos hoje, tu tá no mesmo patamar do nosso colega e professor Silvio de Almeida, e eu te coloco nesse mesmo patamar. Muitas pessoas discutem o que tu escreve. Eu falo com algumas pessoas e elas gostam de ler. Então, assim, muito obrigado pela deferência. O Informe Blumenau agradece. As portas de Blumenau estão abertas para ti quando tu passar essa loucura toda. Tu vai ser muito bem recebido aqui. Nós vamos poder fazer muita discussão e provavelmente aguarde aí a audiência. Vocês vão ter mais um preto liberal, eu acho, não sei, vou pensar. Mas a gente vai discutir isso melhor, beleza? Irapuã, muito obrigado, muito axé na sua vida, que Exu continue abrindo seus caminhos, que nosso Pai Oxalá sempre te ilumine, e eu sempre digo, axé para quem é de axé, a benção para quem é de bênção, amém para quem é de amém. O nome da mamãe é? Mirna. A benção, dona Mirna, benção minha mãe Equede Gláucia, as minhas mais velhas, os meus mais novos. Beijo, pessoal. Quinta-feira, tô de volta. Por culpa do Irapuã, eu vou ter que fazer, aumentar a régua. Eu tô top, top, top. Eu tô lascado. Eu tô pior que o Gil no BBB. Tá sozinho, vai sair do paredão. Eu tô dizendo. Quinta-feira que vem, resenha tá de preto, tá no ar, com mais uma entrevista boa. Talvez não tão boa, ou talvez com melhor qualidade. Vai ser difícil. Mas a gente volta quinta-feira que vem, gente. Brigadão mesmo. Cuidem-se, usem máscara, lavem as mãos. Se tiver que sair de casa, não aglomera. Pelo amor de Deus, calma. Eu acho que tá acabando. Tá chegando a vacina. Vamos ter fé em alguma coisa na vacina, beleza? Gente, muito obrigado. Resenha de Preto fica por aqui. Irapuã, axé, meu lindo. Brigadão. Pra nós. Obrigado. Fechou.